Olá, vamos mergulhar hoje numa perspectiva teológica simplesmente fascinante, uma iluminação de Marconi Farias. A gente vai traçar a história da salvação por um caminho diferente, seguindo uma poderosa linha feminina. É uma jornada que pode, de verdade, transformar o nosso jeito de entender a Bíblia. Então, para começar, vamos pensar juntos. E se a história da redenção, aquela que a gente já conhece, fosse contada a partir das mulheres? E se, em vez de focar só nos patriarcas, nos reis, a gente seguisse esse fio da promessa divina que foi, de certa forma, guardado e transmitido por figuras femininas que são absolutamente cruciais? E essa jornada tem 3 pontos centrais, 3 marcos. A gente começa com Eva, o ponto onde a promessa nasce. Depois, a gente avança para Maria, que é o cumprimento dessa promessa. E tudo isso culmina na mulher do Apocalipse, que simboliza a vitória final. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Nossa primeira parada, então, é com Eva. Muitas vezes a gente olha para a história dela e pensa logo na queda, no erro, né? Mas aqui o convite é para enxergar a história dela de outro jeito, como o ponto de partida da esperança. E aqui tem uma sacada, uma percepção do Marconi Farias que é incrível. Pensa bem, em vez de abandonar a humanidade bem no seu erro, Deus age imediatamente. A graça não espera, ela entra em cena no exato momento da falha. A primeira promessa de um redentor é feita ali mesmo, no Jardim do Éden. E com isso, o papel de Eva é totalmente redefinido, sabe? Ela deixa de ser só a figura da transgressão. Ela se torna a mãe de todos os viventes, a primeira guardiã daquela promessa de que a sua descendência um dia esmagaria a cabeça da serpente. Ela vira um símbolo da nossa própria condição, a humanidade que cai, sim, mas que nunca deixa de ser alvo da graça de Deus. Agora vamos dar um salto no tempo. Milênios depois, a gente entra no segundo ato dessa história com Maria. E ela não é só uma continuação da promessa, não. O que acontece com ela é uma inversão espiritual completa de tudo que aconteceu lá no Éden. E esse contraste fica muito claro quando a gente coloca as duas lado a lado. De um lado, Eva dialoga com a serpente, com o tentador. Do outro, Maria responde ao anjo, o mensageiro de Deus. Eva estende a mão para pegar o fruto proibido, num ato de desobediência. Maria abre seu ventre para receber o verbo, a palavra de Deus, num ato de total entrega. O sim dela, espiritualmente, desfaz o não do Éden. O papel de Maria fica ainda mais evidente lá nas bodas de Caná. Com essas palavras, ela não chama atenção para si mesma, pelo contrário, ela aponta para Cristo. Ela direciona toda a humanidade para Ele. Segundo Farias, ela se torna esse sinal da aliança restaurada, a pessoa que aponta para o milagre. E agora, a gente chega ao clímax, ao ponto alto de toda essa jornada. A figura final que coroa essa linha feminina aparece lá no livro do Apocalipse. E ela representa a vitória, mas numa escala cósmica. Na interpretação do Farias, essa mulher vestida de sol não é uma figura só. Ela é uma síntese de toda a história da salvação. Ela representa Israel, o povo que por séculos esperou pelo Messias. Ela é Maria, que historicamente deu à luz a Jesus. E ela também é a igreja, a comunidade que continua a gerar Cristo para o mundo através do seu testemunho. E aqui está o ponto crucial. A serpente lá do Gênesis reaparece aqui, mas agora como um grande dragão. Isso mostra que a batalha nunca foi só sobre uma fruta numa árvore. Era e sempre foi um conflito espiritual de proporções gigantescas, cósmicas. A Bíblia inteira pode ser lida como essa perseguição do dragão à promessa que é guardada pela mulher. Certo, então a gente viu essas 3 figuras, Eva, Maria e a mulher do Apocalipse. Mas qual é o sentido mais profundo disso tudo? O que essa jornada progressiva nos ensina sobre o próprio plano de redenção? Essa progressão fica muito nítida aqui. Com Eva, a promessa nasce, justamente no meio da queda. Com Maria, essa mesma promessa se torna carne, ela entra na história. E com a mulher do Apocalipse, a promessa alcança sua vitória final e eterna sobre todo o mal. É uma progressão divina muito clara, muito poderosa. E ao longo dessa jornada, a ideia do feminino acaba transcendendo o gênero, sabe? Se torna um símbolo espiritual. Ele passa a representar uma postura de receptividade à palavra de Deus, a fé que confia nessa palavra e a capacidade de gerar vida nova a partir dessa fé. E aqui está a lição prática, o insight pastoral fundamental que o Farias traz.
A grande lição dessa linha feminina é que a vida espiritual começa com o receber e não com o fazer. Assim como Maria primeiro recebeu o Verbo para depois dar à luz, o discípulo primeiro recebe a graça de Cristo pela fé antes de conseguir produzir qualquer fruto. É por isso, por exemplo, que a igreja é chamada de noiva. E tem uma frase que resume toda essa narrativa de um jeito muito bonito. A Bíblia começa com uma mulher diante de uma árvore, no Éden, e termina com uma mulher, a noiva, preparada para um casamento eterno. É a história da redenção completa. E a gente termina com essa pergunta, que fica para reflexão. Olhando para essa progressão toda, de Eva a Maria, e até a mulher vitoriosa do Apocalipse, o que isso revela sobre o papel de cada um de nós nessa grande história? De que forma somos chamados a receber, a guardar e a gerar a promessa de Deus no mundo hoje? Fica aí a reflexão.